Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu gostaria de deixar aqui uma palavra de reflexão para todos, amém? Essa palavra que eu estou deixando hoje está escrita no livro de 2 Reis 6, no verso 24. A palavra fala que em Israel houve uma grande fome, devido a uma guerra que durou 7 anos. O rei da Síria cercou a cidade de Samaria e, devido a essa guerra, a alimentação dessa cidade acabou e as coisas ficou tão crítica que a palavra do Senhor fala que o povo já estava morrendo de fome. Os soldados já tinham morrido de fome. A situação ficou tão crítica que a palavra fala que houve caso de a mãe matar seu próprio filho e comer, devido à situação estar tão crítica de não haver alimentação nenhuma em Samaria devido a essa guerra. E a palavra fala que o rei ali de Samaria, de Israel, resolveu ir atrás do profeta Eliseu, porque ele achava que os problemas ali da fome era por causa do profeta Eliseu. Mas a Bíblia relata que Israel estava passando por essa fome devido ao rei, que era um rei ruim, assassino, um rei que não temia a Deus, e Deus permitiu essa fome ali em Israel. E a palavra fala que quando o rei tomou essa decisão de ir atrás do profeta Eliseu, chegando lá, o profeta Eliseu falou com ele que no dia seguinte ia haver muito alimento na cidade de Samaria, aonde que 7 quilos de cevada estaria sendo vendido por uma barra de prata. E a palavra fala que o ajudante do rei, pessoal dele, falou com Eliseu que mesmo se Deus abrisse janela do céu, isso não poderia acontecer. E o profeta Eliseu falou que ele ia presenciar todas aquelas coisas que ele estava falando ali, que ia haver o alimento no dia seguinte, mas ele ia presenciar, mas não ia poder tocar no alimento, ele não ia comer do alimento. E a palavra fala que no livro de 2 Reis, verso 7, 3, a palavra fala assim, que havia do lado de fora dos portões, no dia seguinte, 4 homens que sofriam de uma doença da pele, que era lepra, né? Uma doença contagiosa. E esses homens estavam ali do lado de fora dos portões e pensou com eles: se a gente entrar para dentro da cidade, eles vão morrer de fome. Não compensa. Se eles ficar lá no lugar que eles estavam, também deitados, eles iam ficar ali e iam morrer também. Então, como eles estavam sem saída, eles teve uma ideia de ir até o acampamento dos inimigos, que era do povo da Síria, dos reis, dos soldados. E eles pensou com eles, chegando ali, se eles não matassem eles, deixassem eles viver, para eles era lucro. Mas se ele matasse eles também, eles estavam condenados a morrer de qualquer forma, não estava preocupando. E a palavra fala que Deus fez um mover e mandou um grande barulho
E aquele soldado ali que estava ali acampado para guerrear, ouviu esse barulho de um grande exército e esse barulho que o Senhor mandou assustou eles e eles fugiram dos acampamentos e foram embora deixando tudo, não pegando nada. E eles estavam muito prevenidos com alimento, com ouro, com prata. O acampamento deles estava surtido de tudo. E a palavra fala que quando os leprosos chegou ali no acampamento, não tinha ninguém, estava tudo vazio e as tendas tudo cheias de alimento. E a palavra fala que esses 4 homens entrou nas barracas, pegou alimento, ouro, prata para eles. E eles foram até a cidade de Samaria e avisou os guardas do portão que os acampamentos dos sírios estavam vazios, que eles tinham fugido. E através desses homens que era rejeitado pela população devido à doença deles, esses homens que para os olhos humanos não tinha mais jeito, era um povo que vivia isolado devido à doença. Por esses aí que trouxe a provisão aí do comunicado, que teve a ideia de ir no acampamento dos inimigos, onde os outros soldados, ninguém tinha coragem de ir. E a palavra relata que depois deles ter avisado, o rei mandou o soldado ir lá verificar se realmente estava acontecendo isso. E quando chegou lá, realmente estava vazio o acampamento e os alimentos estavam tudo lá. E trouxe a provisão para aquela cidade inteira. E a palavra fala que o povo de Samaria avançou no acampamento, e quando o rei mandou o soldado ir para lá, que viu que realmente tinha alimento, colocou esse mesmo empregado dele como vigia do portão principal ali de Samaria, para controlar a entrada e a saída do pessoal de Samaria. Esse mesmo que falou que mesmo se Deus abrisse o céu, que não poderia haver alimento no dia seguinte. E a palavra do Senhor fala que a grande multidão se avançou para pegar o alimento, estava todo mundo com fome, e pisoteou o ajudante do rei, e ele acabou falecendo. Ele viu o alimento e do jeito que o profeta falou, mas não tocou no alimento, não comeu do alimento. E o que essa palavra está falando? Essa palavra está falando o seguinte, que a fé nós precisamos de ter e não duvidar. E quando Deus fala algo com nós, nós precisamos confiar e acreditar que a provisão o Senhor vai mandar. Nós precisamos ter essa fé. Esse ajudante do rei poderia ter ficado calado naquele momento ali, né? Mesmo se ele não acreditasse. E Deus tinha livrado ele da morte, daquela fome. Mas não, ele poderia ter ido até o acampamento e ter pegado ouro, prata, mas ele duvidou do que Deus estava falando através do profeta. Então nós não podemos duvidar do que Deus fala. Precisamos acreditar e obedecer às ordens dele. E a palavra fala que aqueles que estavam condenados ali, que os 4 homens com a doença contagiosa, foram que trouxe a provisão ali para aquela cidade inteira. Que esse ato de coragem que eles teve de ir no acampamento, mesmo sabendo que era o acampamento dos inimigos, e Deus tinha feito um mover ali, permitiu que eles conseguissem o alimento deles, e muito ouro e muita prata. Então, as coisas do Senhor é deste jeito, é
da onde que a pessoa menos espera que vem a provisão. Então, mesmo que a vida da pessoa, mesmo que a pessoa não está vendo provisão, não está vendo nada, mas se tem uma palavra que o Senhor deu, temos que acreditar e confiar que a provisão chega em nossa vida, independente do que nós estivermos precisando. Se for uma cura, uma libertação, se for algo na parte financeira, o Senhor, Ele cumpre o que Ele promete. Então fica essa palavra de reflexão. O Senhor venha nos abençoar, nos dar cada dia entendimento da palavra dEle, para que nós venhamos ter fé e acreditar e confiar nas provisões que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Fica aí essa palavra para a honra e glória do Senhor.